São Carlos Borromeu é a personificação da verdadeira reforma. Pode-se dizer que Carlo reconstruiu literalmente a igreja que estava à beira do colapso em Milão e seus arredores. Carlo também foi a alma do Concílio de Trento. O santo trabalhou não só pela renovação da estrutura eclesial, mas também da vida espiritual. É por isso que o Concílio Tridentino também criou as condições para a santidade. O exato oposto do Tridentino é o Vaticano II. Esta verdade é revelada publicamente hoje pelo outro Carlo, o arcebispo Carlo Maria Viganò. O Concílio Tridentino levou à reforma da Igreja, mas o Vaticano II levou à deformação e transformação da Igreja em uma anti-igreja da nova era. O arcebispo Carlo Maria Viganò expõe a manipulação e a fraude dos maçons, bem como todo o sistema golpista dentro da Igreja Católica. Os traidores de Cristo foram colocados em posições-chave, agindo em nome da autoridade de Deus e exigindo obediência. Durante 60 anos após o concílio, foi impossível apontar esta verdade. Agora é o momento certo. A provocativa mudança de paradigmas de Bergoglio e a proclamação de um anti-evangelho sodomita tem sido uma revelação para muitos católicos sinceros. Eles começam a ver que quem se submete em obediência a este arquiherege público se encontra na pseudo-igreja do anticristo, que nada tem a ver com Cristo. A anti-igreja de Bergoglio é o ópio do povo. O termo de Lenin para a falsa religião descreve completamente o seu caráter. Nas suas respostas às perguntas da mídia católica, o arcebispo Viganò esclarece a essência do problema. Monsenhor Viganò, na sua nova declaração, o Senhor distingue a Igreja Conciliar da Igreja Católica, de tal forma que afirma que existem duas igrejas, certamente, enquanto no passado o Senhor afirmava: obviamente não existem duas igrejas, algo que seria impossível, blasfemo e herético. Assim, parece que a sua posição mudou. O Senhor sustenta agora que a Igreja Conciliar está completamente separada da Igreja Católica, em vez de ser uma seita subversiva que existe dentro da verdadeira Igreja. Minha posição não mudou. Só existe uma Igreja verdadeira, e esta é a Igreja Católica Apostólica Romana. Mas há, de fato, duas realidades sobrepostas, por assim dizer, uma das quais é precisamente a verdadeira Igreja, e a outra é a falsa Igreja, a Igreja profunda. O que há de novo nesta seita, em comparação com outras que ao longo da história questionaram os dogmas da Igreja? A Igreja foi confrontada com 1000 heresias ao longo dos séculos. Os hereges sempre alegaram ter descoberto a verdadeira doutrina e acusaram a Igreja de ter errado, afastando-se da sua autoridade. A Igreja, por sua vez, condenou a heresia e os hereges foram afastados do corpo eclesial. Eles continuaram a causar danos, mas, pelo menos, a sua separação da Igreja Católica era clara e os fiéis mantiveram-se afastados deles. Desta vez, porém, temos hereges e apóstatas que sabiam que se separassem da Igreja de Roma, teriam o mesmo fim miserável de todos os heresiarcas. Organizaram-se, portanto, para estarem à cabeça da Igreja, de forma que pudessem promulgar a heresia a partir da sé de Pedro, impondo-a como uma verdade a ser crida em virtude da autoridade do Romano Pontífice.
e para que possam silenciar todas as vozes dissidentes com sanções canônicas e excomunhões e, ao mesmo tempo, usar os púlpitos, as sedes episcopais, os seminários e as universidades para espalhar sistematicamente o erro. Anteriormente, podia-se recorrer à Santa Sé para resolver questões doutrinárias e disciplinares, enquanto hoje é a própria Santa Sé o instrumento institucional dos hereges que a ocuparam. Prova disso são os chamados documentos doutrinários assinados por Bergoglio, como Fiducia Supplicans, sobre a bênção das uniões sodomitas. Assim como também acontece na esfera civil, diante das flagrantes violações da lei por parte da autoridade, é impossível obter justiça daquela mesma autoridade corrupta que se vale da cumplicidade de todos os órgãos administrativos e judiciais que tornam possível a sua ação. Em teoria, essa autoridade foi usurpada e é nula, mas, de facto, atua sem perturbações no seu poder. É necessário tomar nota da usurpação da Sé Apostólica, que não está apenas vacante, mas ocupada, para pôr fim a uma situação gravíssima. Sem esquecer que a ilegitimidade de Bergoglio implica também a nulidade de todos os atos de governo e de magistério que ele realizou, apagando 11 anos de erros e horrores. O arcebispo prossegue explicando por que muitos reconhecem um papa inválido. A razão é ou a sua cumplicidade na traição, ou a sua falta de vontade de aceitar as consequências necessárias. Ou seja, recusam o verdadeiro arrependimento, o meio de salvar a Igreja. Em particular, eles não querem dar o passo de separar-se a si mesmos e às suas dioceses da antiga Igreja de Bergoglio, que aderiu oficialmente a diferentes paradigmas e a um evangelho diferente, um anti-evangelho, desde o final de 2023. Mas este golpe eclesial e a transformação em uma anti-igreja tem suas raízes no Concílio Vaticano II. Aqueles que reconhecem essa autoridade de Bergoglio como válida e legítima, ou o fazem porque são seus cúmplices e não querem ser descobertos em sua própria traição, ou porque não querem aceitar as consequências necessárias que derivam disto. Antes de mais nada, reconhecer que este golpe de Estado começou com o Concílio Vaticano II. Admitir a queda em um terrível engano exige, antes de tudo, humildade. E até agora, ninguém, entre cardeais e bispos, teve a coragem de reconhecer que a Igreja Católica tem sido refém de hereges durante décadas e que estes hereges humilharam e desacreditaram a Igreja diante do mundo, precisamente para privá-la de autoridade. Tudo isso segue um padrão ou um plano precisos? Certamente, o modus operandi é o mesmo que a maçonaria utiliza para deslegitimar governos e apropriar-se da soberania nacional. Primeiro, as lojas minam a formação profissional e moral da futura classe dominante. Depois, corrompem estes políticos em grande parte incompetentes, fazendo com que os seus escândalos desacreditem a si próprios e as instituições que presidem. Depois, apontam para a corrupção da política e das instituições para privatizar os serviços públicos, com enormes lucros. E, finalmente, contratam políticos corruptos para trabalharem nas suas empresas ou fundações, de modo a continuarem a manobrá-los.
Por analogia, o arcebispo aponta 2 meios que contribuíram para a adoção de mudanças destrutivas na fé e na moral após o Vaticano II. Estes meios são a corrupção moral e a formação herética do clero. Também na Igreja Católica, a corrupção moral e a formação herética do clero têm sido fundamentais para a aceitação de mudanças em questões doutrinárias, morais e litúrgicas. Mas quando o vínculo de cumplicidade que une inextricavelmente o Estado profundo e a Igreja profunda for logo trazido à luz, o horror que cerca estes criminosos será tal que constituirá um verdadeiro apocalipse, no sentido etimológico do termo, ou seja, desvelamento, revelação. Usando a analogia do Estado profundo, o arcebispo Viganò explica a existência da Igreja profunda e, ao mesmo tempo, mostra que a Igreja profunda e o Estado profundo formam uma unidade inseparável. As pessoas já têm a experiência de um governo que elegeram ter ido contra a nação após as eleições e reconhecem-no imediatamente. Mas o fato de uma traição semelhante ocorrer na Igreja é algo que os católicos não conseguem aceitar. Mas é uma dura realidade. O Senhor observou muitas vezes que existe um paralelo entre o que acontece no mundo civil e na Igreja. Na esfera civil, estamos testemunhando um golpe de Estado organizado por um lobby subversivo, no qual agem chefes de governo, ministros e funcionários de Estado que deveriam ser os representantes dos cidadãos, mas que estão agindo contra os interesses dos povos em benefício do lobby que os nomeou. São funcionários públicos? Sim. São traidores? Sim. Não deveriam ser, num mundo normal, mas na verdade, aqueles que detêm a autoridade no Estado são, em quase todos os lugares, subservientes a uma força inimiga que se infiltrou na estrutura da autoridade para usá-la em seu próprio benefício e destruí-la. São 2 estados? Não. Um é o Estado, o outro é o Estado profundo, a sua falsificação, e precisamente como tal, consegue agir e ser obedecido. Estamos diante da mesma situação na esfera eclesiástica. O mesmo lobby maçônico, que durante mais de 2 séculos demoliu sistematicamente os governos civis, conseguiu penetrar na Igreja Católica, nomear os seus próprios emissários, eliminar progressivamente toda a oposição interna e impor uma série de mudanças radicais que subvertem o ensinamento magisterial de 2000 anos. O objetivo destas quintas colunas tem sido apropriar-se da autoridade da Igreja para demoli-la por dentro, utilizando a força da lei para o fim oposto àquele que a legitima. São 2 igrejas? Claro que não. Uma é a Igreja verdadeira. A outra é a Igreja profunda, isto é, a sua falsificação, a contra-igreja, a anti-igreja do anticristo. A seguir, o arcebispo Viganò cita um conhecido arcebispo americano que fez uma profecia sobre um falso profeta, muito antes de o falso profeta, Jorge Bergoglio, assumir o comando da Igreja. O arcebispo fala do corpo místico do anticristo. É a atual anti-igreja de Bergoglio, desde a transformação da Igreja Católica, que ocorreu com a divulgação da chamada Declaração Doutrinária Fiducia Supplicans, em 18 de dezembro de 2023. O arcebispo Fulton Sheen escreveu: o falso profeta terá uma religião sem cruz.
Uma religião sem um mundo por vir. Uma religião para destruir religiões. Haverá uma igreja falsa. A Igreja de Cristo, a Igreja Católica, será uma só. E o falso profeta criará outra. A falsa igreja será mundana, ecumênica e global. Será uma federação de igrejas. E as religiões formarão um certo tipo de associação global. Um parlamento mundial de igrejas. Será esvaziado de todo conteúdo divino e será o corpo místico do anticristo. O corpo místico na terra hoje terá o seu Judas Iscariotes e será o falso profeta. Satanás o trará entre nossos bispos. São Carlos Borromeu trabalhou diligentemente na renovação interna da arquidiocese a ele confiada. Ele frequentemente subia as montanhas a pé para salvar almas em assentamentos abandonados. Durante a peste, ele arriscou a vida e preparou os moribundos para a morte. Uma tentativa mal sucedida de assassinato foi feita contra ele por seus esforços para o renascimento interno da Igreja. Quando os trabalhos do Concílio de Trento chegaram a um momento de crise, foi Carlo quem exerceu todas as suas energias para ver o concílio completar o seu trabalho de reavivamento. Hoje, o portador do seu nome, arcebispo Carlo Maria Viganò, segue os passos deste grande santo. Ele tem defendido corajosamente Cristo e sua Igreja. Há 6 anos, apelou à abdicação do Papa ilegítimo, que está destruindo os pilares fundamentais da fé. Por isso, ele recebeu perseguição, calúnia e excomunhão tragicômica desse arquiherege, diante de quem todos tremem, como diante do malvado Herodes. São Carlos Borromeu, tanto em tempos de peste como em situações difíceis, deu o exemplo aos bispos para deixarem de lado o medo e segui-lo. Que, ainda hoje, os verdadeiros bispos deixem de lado o medo do arquiherege Bergoglio e sigam o corajoso arquipastor Carlo Maria Viganò na fidelidade a Cristo.